E aí, gente, eu tava esperando chegar mais gente porque eu preciso dar um recado importante pra vocês, tá? Então, caso vocês acompanhem o meu canal com mais recorrência, vocês devem ter visto que eu tenho feito ensaios e pequenos ensaios nas lives, porque eu não quero ser um mero leitor de notícias, eu quero trazer coisas substanciais pra vocês. Recentemente pintou o assunto do PCC, muitas pessoas tinham muitas dúvidas, o crime organizado é algo que instiga muitas dúvidas, sobretudo em marxistas, e eu achei que seria pertinente, seria utilidade pública, falar um pouco sobre a história do PCC. Eu fiz o vídeo, coloquei no ar, o vídeo deu uma repercussão acima da média pro meu canal, tava com bem mais views do que o normal, e aí quem tava vendo o vídeo deve ter reparado que eu tirei do ar. Então eu já quero falar isso logo de cara, eu tirei o vídeo do ar, ele não caiu, eu tirei, tá? E aí eu quero explicar pra vocês o porquê e eu quero conversar com vocês sobre algumas coisas. Porque vocês sabem que não é comum eu tirar vídeos do ar, não importa o quão controversos, entre aspas, eles sejam. Certo? Então esse é o primeiro recado. Caso vocês tenham ficado confusos a respeito do que aconteceu, eu, Ian Neves, tirei o vídeo do ar, tá? O que fez com que eu tomasse essa decisão foi uma série de comentários. Por quê? O vídeo tava com uma atração extraordinária e vieram mais comentários do que o comum. A primeira categoria de comentários que vieram e que me fizeram ponderar a respeito de tirar o vídeo do ar foram de membros do PCC. E como eu sei que eram membros do PCC? Porque eram pessoas que estavam comentando com uma quantidade de informação interna sobre a facção que não é normal, que não é casual, e que eu sequer vi em artigos acadêmicos. Então, quando as pessoas disseram que eram do PCC, eu acreditei, porque eram pessoas com uma quantidade muito grande de informação. Tem dois pontos aqui. O primeiro é: eu fui corrigido em uma série de erros que eu cometi a respeito da organização interna do PCC. O ponto aqui é, meu objetivo era informar. Se eu não estava informando, se eu estava cometendo erros a respeito da organização, meu vídeo não atingiu o objetivo que ele tinha, que era informar. O que me fez chegar numa conclusão. Caso você tenha interesse em pesquisar crime organizado e o PCC, artigos acadêmicos não são o suficiente, tá? Você precisa fazer trabalho de campo. Por que essas organizações mudam o tempo todo? Porque elas têm uma cultura muito viva de se modificar conforme a necessidade. Ler artigos acadêmicos não é o suficiente para compreender o que são e como se organizam essas facções, tá? Como eu não fiz isso, eu não entrei em contato com pessoas que fazem parte da facção para compreender, eu cometi uma série de erros. Então, eu não estava informando, de verdade. Os caras falaram assim, a gente não usa essa palavra, não é mais assim que funciona, isso não acontece desde a década de 90, etc, etc. Tudo que eu falei, eu tirei de artigos acadêmicos, mas eram artigos acadêmicos que estavam se referindo a uma coisa específica, tá? Essa foi a primeira coisa. A segunda coisa foi, alguns membros da facção se incomodaram com o meu tom, falando que eu demonizei a facção demais. O que genuinamente não foi a minha intenção. A minha intenção era ser informativo, tá? Minha intenção era explicar. Óbvio que eu tenho vieses. Todo mundo tem vieses. E alguns vieses meus estavam explícitos no vídeo. Claro. Mas eu não quis fazer juízo. E para vocês que viram o vídeo, vocês devem se lembrar muito bem que eu não usei nenhum adjetivo. Eu não falei bom, mal, feio, bonito, certo, errado. Não falei, tá? Eu não usei adjetivos. Mas isso foi a opinião de alguns membros da facção. Então, essa foi a primeira coisa que me fez ponderar derrubar o vídeo, tá? Tanto por eu ter sido criticado em coisas factualmente erradas, o que eu acho que pesa, de verdade, até porque eu quero ser informativo, eu não quero desinformar ninguém, como algumas pessoas da facção disseram que o meu tom estava equivocado. Beleza? Agora, nós tivemos uma segunda categoria de comentários, que foi de comunistas, pessoas com foice e martelo no nome, que falaram a seguinte frase com bastante recorrência. E se fosse um só, eu não ia me incomodar, mas foi mais de um, tá? Foram pessoas falando assim: o Ian não falou, mas dá para ver nos olhos dele que ele tem muito tesão no PCC. Bicho, chega mais perto. Chega. Vem cá, vem cá. Mais perto, peraí, mais perto. Mais perto. Aqui, ó. Tá me olhando? Tu é um metaforando, filha da puta! Vai tomar no seu cu, velho. Você devia ter vergonha de falar que você é marxista falando um negócio desse. Tá lendo a minha expressão facial agora? Minha expressão facial tá dizendo, tira essa foice e martelo do seu nome, seu arrombado. Se você se chama materialista histórico dialético e tá falando da minha microexpressão facial, você devia ter vergonha. Isso me tirou muito do sério, tá?
Então, assim, eu sempre falo que não existe remédio pra má fé. E definitivamente, o remédio pra má fé é algo que eu anseio muito no comunismo gay espacial totalmente automatizado. Porque puta que pariu, velho. Puta que pariu, assim. Então, eu decidi tirar o vídeo do ar por essa razão. Algumas pessoas disseram que eu demonizei o PCC e outras disseram que eu romantizei o PCC. A minha conclusão é, não tem como falar desse tema na internet. Essa é a minha conclusão, tá? Sinto muito pra todo mundo que gostou do vídeo. Eu julguei que ele estava informativo o suficiente. Os erros me incomodaram mais do que o juízo. Mas eu queria só pedir um favor pra pessoas que fazem cortes dos meus vídeos. Eu vi cortes no TikTok e eu vi cortes no YouTube. Eu queria pedir a gentileza de tirar o vídeo do ar. Não é uma coisa que eu peço com frequência. Mas eu queria pedir essa gentileza porque eu acredito que o vídeo não cumpriu a sua função. Eu julgo que as pessoas que fazem cortes meus gostam do que eu faço e vão levar em consideração o meu pedido, tá bom? Não dá pra controlar o seu próprio conteúdo na internet, ele cria vida própria, mas é um pedido que eu faço pra todo mundo, tá? Certo? Eu vou colocar isso aqui que eu tô falando no YouTube, explicando por que eu tirei o vídeo do ar, e vou deixar as referências que eu usei pra estudar o PCC nesse vídeo, caso alguém queira ler. Foram 5 artigos acadêmicos que eu li. Ah, e pras pessoas que estavam falando a respeito de tu vai morrer, tu vai morrer, tu vai morrer. Gente, tem gente que estuda o PCC há 20 anos e nunca aconteceu nada, tá? Menos, tá? Menos emoção. Nem os caras do PCC falaram isso, eles estavam me corrigindo em coisas que eu falei errado, tá? Então, relaxa a bisteca, tá? Eu fudi minha câmera aqui, peraí. Tudo culpa do Metaforando. Nem pra mandar um panetone pra minha casa. Os caras nem pra fazer isso, tá ligado? Ah, e teve isso também, né? Mas isso eu já esperava. A única coisa que eu esperava desse vídeo é a galera falando... Ah, eu botei a câmera muito perto. Agora eu entendi que tava errado. A única coisa que eu esperava era a galera falando assim... Ah, o Lula é do PCC. Haha, sabe? Essas coisas que a gente ouve o tempo todo, sabe? O Lula é da facção não sei o quê. Isso aí vocês já tinham visto várias vezes, sabe? E, gente, tem poucas coisas que me tiram do sério mais do que autofagia. Mais do que sectarismo. De pessoas, de comunistas, expondo e criticando outros comunistas de maneira não construtiva em público. Eu acho isso de um oportunismo atroz, assim. Eu não acho nem que isso é falta de Marx e Lenin, eu acho que é falta de vergonha na cara, sabe? Então eu faço esse pedido pra todo mundo que já fez isso na internet. Se alguém tá me assistindo, já fez. Pensa 2 vezes antes de criticar um comunista em público. De verdade, tá? Pensa se você tá sendo construtivo. Pensa no que isso avança o nosso projeto político. Pense, reflete. E pensa o que você pensaria se fizessem isso com você. Foi o que eu te falei. Poucas coisas me tiram do sério, tanto quanto o sectarismo. Qual o problema do Metaforando? Sim. O problema do Metaforando é que ele é um pseudocientista que usa de charlatanismo para reagir a vídeos de pessoas imputando coisas nelas que não necessariamente são comprováveis, ganha uma bolada em cima disso e ainda processou um cara que denunciou o charlatanismo dele. Então, sim. Vinícius Metamorfose. O que exatamente estava errado no conteúdo segundo os membros? Sabe o momento que eu explico a organização interna das prisões? Em alguns momentos, o que eles falaram, na verdade, não é que eu não sabia, é que eu expliquei mal. Então, por exemplo, uma das coisas que eu expliquei mal é que eu estava me referindo à década de 90. Eu estava me referindo particularmente à década de 90. Então eu falo, por exemplo, assim... para entrar no PCC, você tinha que estar na prisão. Isso é na década de 90, na época que o PCC ainda não estava inserido nas periferias. Eu não deixei isso claro. E aí um dos membros falou assim, você não precisa estar na prisão pra entrar no PCC. Eu sei, hoje em dia eu sei que não precisa, você pode entrar fora. Outras coisas, eu expliquei sobre os faxinas, os pilotos e os torres, né, as torres. Me corrigiram em vários detalhes a respeito disso. E, novamente, tudo que eu falei sobre isso, eu tirei de um artigo acadêmico. Mas pode ser um artigo acadêmico que tem erros e pode ser um artigo acadêmico que tá obsoleto. Então, novamente, a minha leitura pra falar sobre esse tipo de coisa, precisa fazer trabalho de campo. Precisa até ir até o lugar e falar com os caras. Não dá pra garantir ser preciso só com artigos acadêmicos. Você entendeu que era da década de 90, só que eu não deixei isso claro, eu não deixei mesmo, tá? Eu só não refaço isso porque o Real foi acusado por um lado de romantizar e pelo outro lado de demonizar. Sendo que, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, ninguém aqui sabe a minha opinião sobre o PCC. Porque eu não dei minha opinião. Eu não falei a minha opinião. Nem os comentários do YouTube, nem ninguém aqui sabe a minha opinião. E eu juro pra vocês,
Ficar falando, dá pra ver no olho, dá pra ver no N22 da cara do Ian que ele gosta, que ele desgosta. Faça-me um favor, né? Faça-me um favor, cara. E a coragem pra ir falar com gente da facção? Cara, nos artigos que eu li, um monte de pesquisador já foi falar. Eu não acho isso tão difícil assim. Não que seja a minha área de expertise, mas todos os autores que eu li, em algum momento, falaram com membros pra conversar, pra entender, sabe? E se a gente vê o documentário lá da HBO, um monte de gente tá dando entrevista lá que é membro da facção ou ex-membro. Então não é essa coisa inalcançável, assim, difícil, ou tão arriscado assim, não é isso, sabe? Quem é o autor mais respeitado? Eu não sei porque também eu não investiguei com tanta profundidade pra saber. Mas uma autora que eu via de novo e de novo e de novo, sendo citada, era essa aqui, deixa eu pegar, pra eu não errar o nome dela. Camila Caldeira Nunes Dias. Essa pesquisadora aparecia em todos os lugares. Eu achei vários artigos dela e achei várias citações dela em outros artigos. Então ela parece uma autoridade na área de estudar isso há muito tempo. O doc da HBO também tá desatualizado? Ele pode ficar desatualizado com o tempo, né? Com o tempo isso pode se modificar, certo?